vocês podem assistir posteriormente. Então, vamos lá, já estamos gravando. Eu vou começar compartilhando com vocês uma apresentação rápida que eu preparei aqui para o curso. Quando aparecer aí, alguém me diga, por favor, que apareceu, para eu poder começar falando. Apareceu, professor. Ótimo, então vamos lá. Deixa eu carregar aqui, esqueci de botar. Bom, vamos lá. Vou falar os pontos principais, tá, que eu preparei para a gente poder explicar como vai funcionar o curso. Ao longo dele, aí a gente vai vendo com detalhes, né, os poréns. Então, começando com a estrutura. O curso de atualização, né, de conhecimentos pedagógicos, é parte inicial no preparatório para concursos de magistério. Ele tem uma carga horária total de 40 horas, dividido em 8 semanas. Ou seja, você vai falar assim, 8 semanas, 40 horas. São 5 horas por semana? Não necessariamente 5 horas por semana. A gente diz que 5 horas é carga horária total. Por quê? A gente vai ter um encontro semanal de 1h30, de 7 da noite às 8h30 da noite. E as outras 3 horas e meia, a gente espera que vocês complementem com leitura, né, dos textos que a gente vai propor, com vídeos que eventualmente a gente possa passar, com uma ou outra atividade que possa ser sugerida para vocês. Então, se espera que a carga horária total por semana seja de 5 horas. Como são 8 semanas, vamos ter 40 horas de atividade. Segundo ponto, a estrutura didática, como é que está dividido esse curso, né? Então, a gente começa com a aula hoje, que a gente vai falar sobre fundamentos da educação, as bases históricas e filosóficas da educação. Na semana que vem, a gente tem concepções e tendências pedagógicas contemporâneas. Na semana seguinte, didática e organização do ensino. Próxima semana, né? Saberes, processos metodológicos e avaliação da aprendizagem. Essas são as 4 primeiras aulas. Na quinta semana do curso, a gente tem a função social da escola, inclusão educacional e respeito à diversidade. A sexta semana, diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. A 7ª semana, projeto político-pedagógico da escola. E a 8ª semana, novas tecnologias da informação e comunicação e sua contribuição para a prática pedagógica. Aí vocês vão falar assim, nossa, dá tempo de falar isso tudo? Não, não dá não, com certeza não dá. São assuntos muito extensos. Qualquer um desses assuntos aí, eu podia pegar e falar para você, e trabalhar com vocês durante 8 semanas, né? Tendências pedagógicas contemporâneas, cara, isso dá 8 semanas tranquilamente. Projeto político-pedagógico também. Só que a gente vai acabar dando uma enxugada nos conteúdos, porque a gente não vai ter esse tempo todo. Por isso que eu falo, eu vou trabalhar com pontos básicos, pontos chaves, para a gente fazer uma discussão. Gostaria muito que vocês participassem, porque quando eu fico falando sozinho, eu preciso ficar bebendo água toda hora. Então, vocês podem se colocar também a qualquer momento, podem me interromper, abrir o áudio aí e falar, ou pode falar lá nos comentários também, para que a gente possa ter um diálogo. E se eu falar alguma coisa que vocês não entenderam, mesma coisa, pode me interromper a qualquer momento, tá bom? Então, qual é a ideia? A gente vai passar por esses pontos, eu vou sugerir algumas atividades a serem trabalhadas, alguns textos, tem textos maravilhosos que podem ser complementados aí em cada uma dessas áreas, e textos que vão ajudar vocês, seja qual o objetivo for. Tem gente aqui que está fazendo pedagogia, né? Cleusa está aqui, não me lembro de mais só da pedagogia, não. Tem gente que já estudou comigo na pós, né? Simone, quem mais? Anete, Jaciane, Gilmar fez a segunda licenciatura, né? E tem pessoal também que não é da área da formação pedagógica, mas está aqui. Sejam bem-vindos, muito legal. Conversar sobre educação é sempre muito bom. Então, qualquer que seja o objetivo do curso,
inclusive o pessoal que está se preparando para concurso, né, que é um dos focos, inclusive, a preparação para o concurso. A gente vai ter um pouco foco nisso daí, em preparação para o concurso, mas, obviamente, que todo mundo vai ter vai conseguir, né, pegar a sua, captar da melhor maneira que se enquadre mais dentro da sua necessidade. Então, vamos seguir aqui. Próximo ponto, eu vou falar do formato das aulas e das atividades. Bom, quem já fez alguma atividade aqui com a gente, curso de legislação, curso de português, sabe como é que funciona. A gente tem aula ao vivo, nesse caso desse curso, vão ser todas as quartas-feiras, das 7 às 8h30 aqui pelo Google Meet. O link para a aula ele é sempre colocado lá no grupo do WhatsApp. 10, 15 minutos antes a gente coloca, tá? Então, o pessoal que está lá com o WhatsApp, quem está vendo no computador é só clicar no link, ele vai direto. Quem está no celular é só instalar o Google Meet, que é de graça e você consegue ver tranquilamente, tá? Aí vem aquela questão, caramba, mas quarta-feira eu não posso assistir aula à noite. Não tem problema. Todas as aulas são gravadas e o link ele é disponibilizado através da sala de aula do Google Classroom. Às vezes não, nada me impede de colocar. Eu também coloco o link lá no próprio grupo do WhatsApp. Mas vocês sabem que lá no Google Classroom vão estar todas as aulas, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, todos os materiais que eu, porventura, sugerir, tudo vai estar lá. Então, o ideal é o seguinte, esse é o link da sala, obviamente vocês não vão conseguir clicar aí, né? Mas eu vou colocar esse link lá no grupo do WhatsApp. Aí é só vocês entrarem, faz o cadastro lá. Eu acho que não precisa ser e-mail do Google, não, né? Não precisa ser Gmail. Mas, se precisar, vocês fazem. Se não tiver, é tranquilo, tá bom? Mas eu acho que não precisa ser o Gmail, não. Vocês se cadastram e aí vocês já vão ter acesso. Termina a aula, às vezes no mesmo dia à noite, a aula já está disponível lá para vocês, se perderam, se não viram, poderem ver, tá bom? Detalhe, todos devem se inscrever na sala, porque é a partir lá da sala do Google Classroom que a gente faz a certificação no final, tá bom? Então, é importante vocês se inscreverem lá na sala. Frequência, e eu não pude assistir, como é que vão saber se eu vi ou não vi a aula? A gente observou, com base nos últimos cursos, que essa questão da frequência é uma coisa muito complicada. A gente estava na aula, assistiu a aula, mas esquece de marcar a frequência. Então, a gente parte do seguinte princípio. Até porque nada me impede, grande parte aí do pessoal, e eu também faço isso quando eu estou assistindo, eu fecho a minha câmera, fecho meu áudio, então não tem nem como saber se eu estou aí realmente ou não. Então, assim, a frequência numa aula remota é uma coisa muito, né, totalmente passível de contestação. Você pode simplesmente colocar lá e sair para fazer suas coisas. Então, a gente achou por bem, não vai ter exigência de frequência para certificação. Tá? Agora, entretanto, vocês vão ter que fazer as atividades propostas para poderem ser certificados no final. Tá bom? Vão ter algumas atividades propostas, elas vão ser lá no Google Classroom, e vocês vão ter que fazer, um pré-requisito para certificação. Então, não tem requisito de frequência, mas tem requisito de atividades para serem, para certificação ao final, ok? Material complementar. Que material complementar é esse? Assim, vocês vão perceber que muitos pontos eu vou comentar, são coisas que a gente vai passar por alto. E eu preciso que vocês façam esse aprofundamento através de um texto, através de um vídeo, para enriquecer a nossa discussão na aula seguinte, né? Até porque as atividades que, porventura, vocês vão fazer, vocês podem ter certeza que são atividades de discussão mesmo, seja através de texto, seja através de áudio, gravar um áudio para falar, o pessoal que tem dificuldade de escrever, pode gravar o áudio e mandar. Não tem problema nenhum. Então, por isso que é importante vocês se aprofundarem em alguns textos, ok? Vídeos também, né? Porventura eu vou botar alguns vídeos, vez ou outra, algum vídeo interessante que tenha relação com o assunto que a gente vai trabalhar, e outras leituras a mais. Agora, lembrando, esse material complementar, ele não é obrigatório, né? Então, vocês não são obrigados a ver, a ler, a nada.
lembrando, a única questão obrigatória, digamos assim, obrigatória entre aspas, é em relação à certificação. Para vocês serem certificados, vocês vão precisar fazer as atividades que vão ser sugeridas, né? Agora, se vocês quiserem só assistir como conhecimento, ou como passatempo, ou que ficaram com saudade de mim e querem me ver, não tem problema, vocês podem assistir tranquilamente e não precisa fazer nada, né? A gente bate um papo durante a aula e está tranquilo. Mas façam sim que é bom, as atividades vão ser legais. Eu não vou botar texto chato, não. Ao contrário, tem uns textos muito bons inclusive. Vocês vão gostar. Avaliação. Aí, como é que é essa história de avaliação? A gente vai fazer 2 avaliações, uma intermediária e uma final. A gente tem 8 aulas. Então, a partir da 4ª aula, a gente já vai fazer uma avaliação e, ao final, a gente faz outra. O formato delas a gente vai combinar previamente. Pode ser uma dissertação, pode ser responder algumas questões, pode ser resolver um estudo de caso, pode ser na própria aula. Enfim, isso daí vai ser discutido a tempo. Tá? A avaliação vai valer de 0 a 10, e vocês, na soma e na média das duas, vocês precisam da nota 6 para poderem ser avaliados, para poderem ser certificados. Por que toda essa questão, né, meio que burocrática? Porque, para efeitos de vocês validarem essa certificação em qualquer lugar, quando um curso tem uma carga horária acima de 40 horas, não é nem acima de 40, é acima de 20, e principalmente se ele não é feito na modalidade presencial, é preciso que tenha essa série de nota, se foi aprovado, se não foi, então até para que tenha validade direitinho o certificado que vocês vão usar, tá bom? E se eu for reprovado, né? Vamos lá, supor que você não conseguiu a média 6, o que acontece? Vocês podem fazer uma avaliação final, né? Ao final, terminou a 8ª aula, não conseguiu a média 6, não fiz a primeira avaliação, então a gente faz uma avaliação final. Se ainda assim você não conseguir, aí, infelizmente, a certificação você não vai ter direito, mas a gente envia um atestado de participação que você participou do curso nas datas lá mencionadas, ok? E a certificação? Bom, o curso é inteiramente gratuito. A gente, hoje, aqui na Gestar, a gente já tem a certificação, o certificado a gente envia por e-mail, e ele, inclusive, tem um registro bonitinho. Ele vai todo certinho, né? Só quem atingiu a média 6. Então, uma vez concluído o curso, uma semana depois, vocês já estão recebendo no e-mail o certificado de vocês bonitinho. Só existe algum tipo de cobrança se vocês quiserem certificado físico, porque aí tem os custos de impressão e do reconhecimento em cartório, porque certificado físico precisa do reconhecimento em cartório. Então, nesse caso, lá no final do curso, vocês vão precisar entrar em contato para pedir o certificado físico. Aí tem essa taxa aí de R$30. Mas, vou ser sincero para vocês, não tem necessidade de certificado físico, tá? Certificado digital hoje, ele é aceito em tudo que é lugar, e não tem necessidade, não. Mas, pessoal que gosta de papel, aí é com vocês mesmo, não tem problema. Ok? Bom, então essa é a estrutura do nosso curso. Agora a gente já pode começar ele em si, né? Deixa eu mudar aqui a apresentação, eu já vou botar na aula 1, que a gente vai começar. Alexandre. Sim. Rodrigo aqui. Oi, Rodrigo, pode falar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Esse Google Classroom que você fala é aquele ambiente do Gestar? Não. É a sala de aula do Google mesmo. Eu vou, se vocês quiserem, eu vou até já colocar aqui, deixa eu só achar ele aqui. Eu já vou até colocar aqui nos comentários, vai para o grupo de WhatsApp também, mas eu vou colocar nos comentários aqui, para quem quiser já ir se cadastrando e já se ambientando. Muita gente já conhece, quem está em sala de aula, às vezes a escola está usando o Google Classroom, mas quem não está é super intuitivo, não tem dificuldade nenhuma. Você se cadastra e lá já tem um mural onde tem todos os avisos, aí tem um menu de atividades, em que vão estar lá as atividades. Então, é bem tranquilinho, não tem aquele monte de informação, não. Dá para, numa boa, vocês pegarem. Estou só abrindo aqui e vou colocar para vocês, e vocês já podem vendo lá, dando uma olhadinha, tá bom?
Bom, vamos lá. Alguma pergunta sobre a estrutura do curso, alguma coisa que eu falei que vocês não entenderam, ou podemos começar? Eu vou partir daquele princípio. Professor, Oi, boa noite. Nete. Boa noite, Nete. Eu só gostaria de saber quanto aos prazos. Se o prazo vai ser, por exemplo, se eu mandar atividade, se a gente vai ter que entregar na próxima quarta. Ah, não. A gente sempre combina, vai ter combinado, não tem problema. Não, e assim, em tese, vocês podem entregar as atividades até o final do curso. Precisa entregar, né? As atividades avaliativas, né? Porque pode ser que toda aula eu passe uma atividade, mas como eu falei, não são obrigatórias. As avaliações que são obrigatórias, são 2. Mas, com certeza, eu vou sugerir outras atividades para vocês também. Mas lembrando, não são obrigatórias. São recomendáveis, mas não obrigatórias. Tá bom? Tá bom, obrigada. Mais alguém? Bom, eu estou tentando abrir aqui para botar o link, mas quando eu abrir eu coloco, não tem problema. Enquanto isso, eu vou compartilhando já a tela para a gente começar a falar do tema de hoje. Quando aparecer aí para vocês, alguém me avisa, por favor. Apareceu. Apareceu? Ótimo, então vamos embora. Vou pedir um favor para vocês, não apenas na aula de hoje, como em todas as aulas. Se por um acaso eu cair, a internet cair, alguém avisa lá no grupo, porque aconteceu de uma última aula, eu fiquei falando sozinho aqui, achando que eu estava falando com vocês, com a outra turma, quase 5 minutos. E depois eu fui ver que a internet tinha caído e eu não estava falando com ninguém. Então, se porventura cair a conexão, alguém me avisa lá no grupo do WhatsApp, a conexão caiu, que aí eu vejo aqui. Mas, assim, é bem raro, acontece só de vez em quando. Vamos lá, gente. Então, olha só. Primeiro tópico, eu escolhi já propositalmente para a gente falar sobre os fundamentos da educação, porque ao mesmo tempo que ele é um tópico muito amplo, ele é um tópico também, de certa forma, que a gente vai trabalhar só en passant, né? Por quê? Eu não vou entrar para falar com vocês de história da educação. Se eu fosse trabalhar com vocês história da educação, isso daria um curso de quase 1 ano, né? Porque, assim, só para você falar da história da educação na antiguidade, isso daí dá umas 3, 4 aulas dessa. Aí depois vem período medieval, mais um monte de aula. Quando a gente começar a falar em modernismo, aí começa a educação brasileira, né? Então, é muita coisa. Então, eu vou destacar alguns pontos, e eu já tenho como sugestão alguns textos que, inclusive, se eu não me engano, já estão lá no Google Classroom. Não, acho que eu não cheguei a botar, não. Mas não tem problema, eu vou colocar para vocês em breve. E no final da aula eu já vou colocar, são 2 textos muito bons. Um fala sobre a educação jesuíta, o outro, se eu não me engano, fala sobre a ética na educação. Então, são 2 textos que trabalham a questão dos fundamentos da educação. Um, a base histórica, e o outro, a base filosófica da educação, né? Então, vamos lá. Primeira coisa para a gente começar é a gente falar do fenômeno educativo, né? E aí tem uma confusão conceitual muito grande, e não é uma confusão conceitual de gente que está... eu estou começando agora na educação. Não, é gente velho de guerra em educação, e eu já me bati muito com esse pessoal em escola e tudo, justamente por causa dessas confusões conceituais. Que confusão é essa? Primeira coisa, o que é educação? Qual é a diferença de educação e escolarização? E para que a gente educa? São 3 perguntas que podem parecer muito óbvias, mas se a gente confundir o sentido das coisas, a gente pode caminhar para um outro lado que talvez não seja o melhor lado, ou talvez leve a gente a ficar igual o cachorro, correndo atrás do rabo, né? Então, primeira coisa, o que é educação? Eu sei que tem muita gente tímida que não vai querer falar, mas eu queria que alguém, pelo menos... E assim, eu não estou pedindo conceito teórico, segundo não sei quem, não. Eu quero que vocês deem um conceito intuitivo. Quando a gente fala em educação, o que você entende por educação? É isso que eu queria que vocês...
Uma pessoa só, não precisa ser mais, não. Alguém podia falar para mim aí o que vocês entendem por educação? Conceito intuitivo mesmo? Já. Pois não, Rodrigo, pode falar. Eu entendo como um conjunto de normas, né, de valores. Por exemplo, quando alguém fala que você não tem educação, fulano não tem educação, ele de repente está ou é desprovido de alguns comportamentos inerentes ao ser humano, né, ou inerente a um ambiente, ou alguma relação, né, ou alguma situação, vamos colocar assim. Acho que é mais pertinente pensar nisso, né. Você é desprovido, enfim, aí isso pode ter várias amplitudes, várias nuances, né? Muito pouco, enfim, em alguns assuntos, em alguns aspectos, né? É como se você, de repente, não tivesse desenvolvido algumas habilidades importantes, né? Acho que de relacionamento, né? Ou na comunicação, ou na interação mesmo com o outro, né? Você é limitado em algumas questões que são inerentes a todo e qualquer contato, comunicação, né? Enfim. Perfeito, perfeito. Uma visão bem ampla de educação. Alguém tem mais alguma coisa para contribuir com o que o Rodrigo já tenha falado? Oi, Anete, pode falar. Eu acho que educação é o que transforma, né? O que há uma mudança. Eu penso assim, que tudo que é uma mudança é educação que transforma. A gente não pode continuar dizendo que é educação e não mudar. Pois é, aspecto transformador da educação, aspecto importantíssimo, né? Eu queria que vocês... Eu vou dar um conceito agora de educação. Alguém aí, mas ainda? Eu complementando o que a Anete falou, boa Sim. noite, gente. Boa noite. Nós, como educadores, construir um ser pensante, um ser que questione, não só uns robozinhos, mas influenciar isso para... influenciar não, fazer com que eles desenvolvam essa parte as crianças, os adultos, o que seja que você esteja trabalhando. Perfeito. E você falou uma coisa muito interessante, que você vai ver que daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, que você disse, não transformar ninguém em robozinho, né? Eu vou falar disso já, e aí vocês vão entender por quê. Eu gostei bastante das colocações de vocês, foi cada um complementando um pouquinho do outro, e em relação a essa educação, eu venho com um conceito que está na lei, está na LDB. Não é uma questão que defina em si educação, mas é uma questão bem ampla. E percebam que cada coisinha que vocês falaram está contemplado aqui, mais ou menos, né? A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Ou seja, educação não é só aquilo que a gente trabalha na escola. A própria LDB fala que a educação ela é dever da família e também dos pais, e também da escola, né? Então, o processo educativo, né, essa questão que a gente chama de fenômeno educativo, é muito mais ampla do que a gente pode pensar. E quando eu falo isso, por quê? Porque às vezes a pessoa pensa assim, não, educação é o cara estudar matemática, saber somar, diminuir, multiplicar e dividir. É estudar português e conhecer os verbos. É estudar geografia e saber as capitais dos países. Isso não é educação. Isso é uma parte da educação. A educação é um processo muito mais amplo. E não sou eu que estou falando isso, não. Está na lei. A LDB de 1988 já diz isso, né? Você pode falar assim, mas eu não concordo com o que diz o fulano de tal, o Paulo Freire ou o Joaquim da Silva. Tá, mas quem está dizendo isso é a lei. A educação ela é um processo muito mais amplo do que isso, né? E qual é a questão entre educação e escolarização? Bom, a escolaridade não garante educação na mesma proporção da instrução. Instrução plena não é necessariamente educação plena. Esses elementos são como linhas paralelas que não convergem nem divergem.
suas finalidades são diversas. Então, vamos traduzir aqui o que o Moura quis dizer. A gente tem 3 conceitos diferentes, trabalhando aqui inicialmente, né? A gente está dando uma entrada aos fundamentos da educação. Só que para a gente falar dos fundamentos da educação, eu preciso ter a consciência do que é educação. Uma coisa é educação, uma coisa é escolarização e uma coisa é instrução. Né? Quando eu mando a criança para a escola, para ela estudar matemática, português, geografia, história, essa criança está sendo instruída na escola, num processo de escolarização. Agora, a instrução, ela não acontece só dentro da escola. Ela pode acontecer também fora. Vocês devem estar acompanhando aí, existe uma conversa aí que o governo, desde o início da gestão federal, eles têm a ideia do homeschooling, né? Que é a educação domiciliar. Sendo a favor ou contra, o fato é que a educação domiciliar existe. Então, se não existisse, se a instrução não pudesse acontecer fora do ambiente escolar, não existiria educação domiciliar. Então, a questão é, a instrução pode acontecer dentro da escola, e a gente tem um processo de escolarização, ou ela pode acontecer fora da escola, sem escolarização, né? E tudo isso está ligado diretamente à educação. É como se a educação fosse um guarda-chuva maior que encampasse tudo, né? Porque na educação estão imersos ali, misturados, todos esses processos de escolarização, de não escolarização, de instrução, de vivência, né? Eu, há muitos anos atrás, eu não gosto nem de lembrar quantos anos, porque faz anos pra caramba, quando eu comecei a trabalhar lá em Mesquita, o Rodrigo foi meu colega lá de Mesquita há muito tempo, eu comecei a trabalhar na educação de jovens e adultos. E eu tinha um aluno, eu vou esquecer o nome dele agora, eu nunca esqueço, mas agora, só porque eu preciso lembrar, eu esqueci. Ele tinha 70 e poucos anos, taxista, conhecia a cidade inteira, mas não sabia ler. Ele não lia, mas ele sabia tudo. Ele tinha noção de distância, ele sabia, ele identificava as placas mesmo sem saber ler. Obviamente que ele não lia o nome dos lugares, mas ele sabia onde que entrava, onde que não entrava e tudo. Ou seja, ali naquele caso, a gente tinha um processo de educação bem construído. Ficou faltando, obviamente, a escolarização por meio da alfabetização, que poderia dar para ele muito mais instrumentos. Mas, ainda assim, ele tinha uma educação, um processo de educação bem sedimentado, né? Por questões que são bem cruéis da nossa realidade, a gente tem uma série de situações que acabam excluindo esse pessoal. Provavelmente, o nome dele me veio agora na ponta da língua, provavelmente ele, lá muitos anos atrás, quando ele ainda era criança, jovem, ele foi excluído de alguma forma da escola, seja até porque, naquela época em que ele estudou, a educação não era para todos, né? A educação era um luxo, não era para todos. Hoje a educação se universalizou, mas antigamente a educação não era para todos. Então, muito provavelmente ele não pôde ter essa escolarização inicial, ou foi simplesmente excluído, né? Quantos casos a gente vê? Você é muito burro, não vai dar em nada na vida. Quantos testemunhos a gente vê disso? Né? Inclusive a gente mesmo, né? Se você parar para pensar assim, você lembra lá atrás algum momento de que algum professor ou alguém te falou alguma coisa que te marcou, que você não sabe, que você é burro, que você não vai aprender. Então, essas situações, elas acabam se refletindo muito, muito lá na frente, né? Então, são questões que, embora não te permitam a escolarização, elas permitem que você se eduque. Até porque a educação ela não se restringe à questão da escolarização. Ok? Até aí tudo tranquilo? Alguém quer colocar alguma coisa? Eu já coloquei lá no grupo o link do Google Classroom e acabei de botar aqui também, tá bom? Aí depois vocês vão vendo com calma. Bom, sim.
É isso mesmo que falou, professor. Meu pai mesmo, ele tinha até a quarta série. Mas Uhum. pense, ele lia muito, muito, muito. A oratória dele era perfeita. E ele só estudou até a quarta série. Em relação a número, matemática, ele também era excelente. Mas só estudou até a quarta série. Mas ninguém dizia que ele estudou só até a quarta série. Porque ele lia muito. Pois é aquela questão. A escola, é indiscutível que a escola tem um papel fundamental no processo educacional. Daí é incontestável. Agora, não é só a escola que educa. E é isso que a gente precisa entender, né? Vocês veem agora essa questão da pandemia, né? Abre escola, tem que abrir escola de qualquer jeito. Será que só a escola é que é fundamental em todo esse processo? A escola é muito importante. Não estou falando que não é. Mas será que só com a escola aberta o pessoal acha que tem essa noção, né, dentro daquele quadrado? Você acabou de falar, não, você acabou de falar justamente dessa questão. O processo de educação, ele está muito além das linhas da escola, né? Daquele quadrado ali, o bendito quadrado da escola, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele. Então, esse primeiro ponto que a gente está falando aqui é a gente ter bem em mente, e isso a gente vai ver nas próximas semanas em alguns momentos de novo, que educação é uma coisa, escolarização é outra, e instrução é outra totalmente diferente, né? Até porque você pode estar dentro da escola e não ser instruído. Você pode estar lá todo dia assistindo e não ser instruído, ok? E nem educado. Também pode ter isso. Ok? Mais alguém? Tem gente com a mãozinha levantada aí. Sou eu. Boa noite, professor Alexandre. Boa noite. Tudo bem. Quando você citou aí o exemplo do seu aluno taxista, me fez lembrar também a época que eu ensinei alfabetização solidária. Ela trabalha muito embasada na teoria de Paulo Freire, né? Uhum. E quando você fala em escolaridade e que a educação não se está só no ambiente escolar, Paulo Freire já vem, né, trazendo essa informação que a pessoa, o ser humano, ele aprende com o convívio. E aí me lembrou também, quando, acho que a Ana também citou a questão do pai dela, e essas pessoas já numa certa vivência, quando eles vêm para a escola, mesmo não sendo alfabetizados, não sendo letrado, eles sabem lidar com contas, com cálculos, de maneiras que a gente até fica surpreendido, que a gente vê. E como você falou, está dentro do convívio deles, eles vivenciaram o dia a dia, ativaram nele habilidades que eles até desconheciam, e que para a gente, pelo simples fato de achar que eles não eram alfabetizados, eles desconheciam. Então, é um conjunto, é o mundo, é o local onde ele vive, tudo isso faz com que essa educação gere, né? Ela chegue no ponto final estabelecido. O meu ponto de vista, quando você trouxe aí, me fez lembrar também da época que eu trabalhei com alfabetização solidária. O ambiente é educador, né? A gente aprende com o próprio ambiente. Por isso que em salas de educação infantil a gente espalha para todo lado letra e tudo, e desenho, porque o ambiente é educador. O local onde você se insere te ajuda a educar. E em relação a isso também, Ana, que você falou, que a outra Ana também tinha falado, esse pessoal da educação de jovens e adultos, que já vem depois de muitos anos vivendo, né, tem esse aprendizado da vida, muitos têm um desenvolvimento de cálculo mental que deixa no chinelo muita gente, inclusive professor. Eu já vi aluno de educação de jovens e adultos ter cálculo mental mais apurado que de professor. Por quê? Se você passar um problema lá, eles não conseguem resolver. Mas se você falar em situações do dia a dia, eles te dizem na hora a resposta. Então, são essas as situações que ilustram novamente que educação é uma coisa, escolarização é outra totalmente diferente. Vera, você está com a mão levantadinha aí? Fala alguma coisa? Oi, professor, boa noite. Boa noite. Bom revê-lo. Quanto tempo? Essa questão aí que a colega acabou de falar, e o senhor também, eu vivenciei isso durante meu estágio de regência agora, viu? Que eu fiquei com a turma de jovens e adultos, né?
E vi muito disso, né? Tinha alunos que eles não sabiam escrever o próprio nome, não conheciam as letras, mas em cálculos, números, assim, contas, eles faziam assim com uma destreza enorme, que eu ficava assim muito surpreendida assim com o desenvolvimento, a capacidade que eles tinham. Teve um que disse que era pedreiro e ele falando os cálculos, né? Da massa, da quantidade de bloco, quanto equivalia a cada coisa. É muito, muito interessante mesmo isso aí. E não sabia escrever o próprio nome, não conhecia nenhuma letra do alfabeto, mas em compensação, desse outro lado, muito Pois interessante é, mesmo. é essa a questão. Com esses exemplos, resta alguma dúvida de que o meio instrui? Ele aprendeu na prática, ele aprendeu a calcular massa, ele aprendeu a calcular a área para poder botar, revestir o piso, tudo isso ele aprendeu na prática. Ou seja, aquilo que a gente fica ali ensinando, MMC, MDC, aquelas maluquices, aquelas loucuras que a gente ensina, ele não aprendeu, mas sabe fazer, se bobear muito melhor de quem aprendeu essas loucuras aí. Eu não vou nem falar muito disso, que senão eu acabo falando muito das loucuras da matemática. Eu vou montar um curso para a gente, as loucuras da matemática. Aproveitar que tem... Marcos eu vi o Marcos entrar, não sei se ele está por aí. Marcos também é de matemática, então a gente vai fazer uma dupla, as loucuras da matemática. Porque o que tem de absurdo que a gente ensina para criança, principalmente de 1º a 5º ano, não está no gibi. Mas vamos lá, vamos seguir. Bom, então, ainda retomando isso, aí eu venho para a última pergunta. Com base nisso tudo, a gente educa para quê? Ou para quem? Né? Aí que está a questão. É a gente pensar o que é educação e que tipo de educação. Se eu penso na educação só como um processo de instrução, eu educo para diploma, para certificado. Porque é igual... vocês aí, acho que muita gente é da minha época aí, né? Mas quem não é da minha época aqui, se bem que tem gente novinha aqui ainda, mas aposto que chegou a pegar também o tempo do questionário. Vocês pegaram o questionário, quando a gente ia fazer prova? Que você tinha que decorar aquele bendito questionário? Com certeza. Não importava se você sabia ou não, importava que você decorava o questionário. Se você decorar o questionário, pronto, você passou. Ou seja, o aprendizado era o de menos, o que importava era decorar o questionário. Tem coisa que eu me lembro até hoje, decorar o questionário. Eu já falei para vocês várias vezes da teoria do escorredor de macarrão, né? Mas eu acho que esse fiapinho do macarrão ficou grudado. Para quem não conhece a teoria do escorredor de macarrão, é que a nossa memória ela funciona como um escorredor de macarrão, né? Como é que funciona o escorredor de macarrão? Você joga o macarrão com a água vai embora e fica só o macarrão. A mesma coisa é a nossa memória. Tudo que você joga lá nela, só retém o que realmente interessa. Aquilo que a gente não vê sentido, vai tudo embora. Então, a pergunta que eu sempre faço, me falem aí quais são os afluentes do Rio Amazonas. Dificilmente aqui alguém vai saber me dizer, mas provavelmente vocês aprenderam lá com a tia Loló, porque ela deve ter ensinado para vocês. E não tem sentido nenhum. Qual é a ideia de você saber os afluentes do Rio Amazonas? É interessante, olha como é que é a questão. É interessante você saber o que é um afluente. É interessante você olhar o mapa e saber localizar onde está o Rio Amazonas. É interessante você olhar o mapa e saber aonde que estão os afluentes. Agora, saber o nome deles e onde... Isso é coisa de maluco, né? Que a educação é um pouco neurótica nessas coisas. Então, essa pergunta, eu acho que a gente já respondeu, né? Para que ou para quem se educa? Se a gente está falando no sentido da educação, no sentido mais amplo, a gente educa para a vida, né? Porque tudo depende da educação. E quando a gente fala educação, não é daquela de pedir licença, não, é educação no sentido amplo. Também tem a ver com isso. Eu pedir licença. Quando eu falo pedir licença, obrigado, é o meio de interagir com as outras pessoas, que o Rodrigo disse lá no início. Isso é um processo educativo, é um processo educacional. Assim como aprender português, matemática, não fazer continha, não, mas saber fazer isso que a Vera falou ali, do rapaz lá que a obra sabia calcular massa, sabia tudo. Isso é processo educativo, né? Então,
quando a gente falar em educação, lembrem-se sempre que eu estou falando em educação nesse sentido. Se eu quiser falar no sentido mais restrito, eu vou falar de instrução ou de escolarização. Tenham sempre isso em mente. Oi. O que eu fiz? Não, acho que é. Tá lá, tá aí. Tá me ouvindo? Duas sacolas dessa. Não, acho que abriu o som. Então, vamos lá, gente. Vamos seguir, então, para o próximo conteúdo. Com base, então, agora que a gente já falou um pouquinho desse fenômeno educativo, vamos falar um pouquinho e rapidamente do contexto histórico da educação. Até porque, se eu for falar da educação, da história da educação, né, vai um mês aqui. Deixa eu regular aqui para ficar pronto. Bom, se a gente partisse da premissa de que educação é escolarização, vocês vão ter que concordar comigo que não existiria educação na pré-história, né? Imagina o homem da caverna botando uniforme e indo para a escola. Isso não existe, né? Isso, mais uma vez, já serve para provar que educação é uma coisa e escolarização, instrução é outra. A educação, ela acompanha a história do ser humano como um todo, né? Então, isso quer dizer que desde o período primitivo já existia educação. Então, como é que funcionava isso? O homem da caverna estudava português, matemática? Não. Mas a própria adaptação ao ambiente era um processo educativo, em que os mais velhos passavam para os mais novos. Então, isso, olha aí novamente a gente falando do sentido da educação, né? Então, a gente tem um período primitivo em que essa educação ela basicamente se restringia a essa adaptação ao ambiente. A gente passa ao período antigo, em que aí sim a educação começa a variar. Aí a gente tem os fenícios, os mesopotâmios, o Egito, e cada um vai se comportar de uma maneira de acordo com a localização e com o período histórico, né? E também não é o foco da gente ficar falando de, no Egito acontecia isso, não é a ideia. Aí vem a Grécia, né? A Grécia, o berço da democracia. Qual era a ideia de educação na Grécia? Era a formação do cidadão completo e virtuoso. A ideia grega. Aí nasce a semente do que seria o que a gente hoje chama de educação integral, né? A ideia do homem completo, a ideia da educação que não atenda apenas a questão cognitiva, mas que atenda o homem como um todo, né? Seja nos aspectos motores, culturais, físicos, tudo faz parte da educação. E era assim que a ideia grega via a educação como a formação do homem completo. O homem completo e na concepção grega do homem completo e virtuoso, né? Aí vem Roma. Roma já tem uma visão de educação bem diferente. A educação tem um caráter prático, né? E ele é voltado para a formação civil e familiar. Chegamos à Idade Medieval, né? A Idade Medieval é basicamente marcada na educação pela influência da Igreja. São Tomás de Aquino, Santo Agostinho. A Igreja, ela basicamente tem um monopólio da educação e ela usa como meio para quê? Para fazer valer a sua autoridade, né? Tanto que nessa época, a educação e a alfabetização mais estritamente, ela tinha como único objetivo evangelizar, né? Você não aprenderia nada além que não seja para o básico, que seria para as situações que estivessem na concepção da igreja, fossem benéficas a ela. Então, é uma influência quase que total da igreja, quase total não, praticamente total, no período medieval. Aí vem o período moderno. Por que a gente não falou de Brasil até agora? Porque nessa época, os portugueses ainda não tinham chegado aqui, os índios estavam aqui, coitados, graças a Deus, sem portugueses, até que vieram e começou a complicação geral. E é uma pena muito grande, porque as sociedades indígenas no Brasil, não apenas no Brasil, mas as sociedades nativas, você tem os incas, os maias aqui na América, eram sociedades muito evoluídas, né? Obviamente que as indígenas não eram tanto ao ponto
dos incas e dos maias, mas eram sociedades evoluídas, só que a gente tem, no Brasil, são pouquíssimos os registros, porque eles não utilizavam registro escrito, né, eram outros tipos de registro. Então, a gente não tem, é uma pena. Eu sempre quis estudar o Brasil antes dos portugueses, mas é muito restrito. Isso é muito restrito, infelizmente. Isso mostra que a gente não tem história, né? Parece que a gente não tem história. É um borrão. Parece que começou em 1500. Uma coisa muito, muito estranha. E aí vem o período moderno, em que aí a gente já começa a se encontrar, né? Porque vem o Renascimento, vem o Iluminismo, ou seja, o Iluminismo basicamente é aquilo, lançar luz na escuridão. O que seria a escuridão? O período medieval. Então, o Iluminismo, ele atrela a questão da ciência, da razão, né? Parece que a gente retrocedeu novamente para a Idade Medieval. Mas o Iluminismo, ele traz isso. E é nesse contexto que a gente começa a falar e discutir a educação brasileira, né? Aí vem a educação no Brasil. Eu poderia falar de várias situações da educação no Brasil, mas eu preferi tirar um momento específico da educação, que foi o Ratio Studiorum. O Ratio Studiorum era o método jesuíta de educação. E uma palavra que define o método jesuíta é essa palavra, esse termo, perinda cadáver, em latim, que significa dócil como um cadáver. Né? Mas, como assim, dócil como um cadáver? Sim. A ideia jesuíta para a educação era o aluno, né, que está recebendo ali o conhecimento, ele deve ficar inerte e dócil como um cadáver. Ele não tem que se manifestar, não tem nada, ele tem que ficar ali, parado, só recebendo conhecimento da fonte, que seria o professor, o tutor, que vai passar para eles. Essa era a concepção jesuíta de educação. Aí eu faço uma provocação para vocês. O quanto dessa metodologia perindia cadáver ainda existe na educação de hoje? Alguém poderia me responder? Se a gente ainda tem muito disso, ou se a gente já superou a educação jesuíta nesse sentido? Eu digo a vocês que eu estudei nessa concepção, perindia cadáver. E vocês, o que vocês pensam em relação a essa concepção jesuíta na educação de hoje? Superamos ou não? Pode falar, Ana. Na época que eu estudei no Murabaça, talvez algumas meninas já saibam, também tenham estudado lá, na época de Altair, era bem complicado, porque ainda sentava no milho, ou ajoelhava no milho, batia com a palmatória na mão se você errasse a lição. Era um Ainda regime bem que eu fugi dessa época. bem complexo. Porque essa escola ainda era bem rígida. Talvez as meninas, aí algumas já tenham estudado lá, no Murabaça, na época de Altair. Então, percebam, a educação jesuíta foi no século XVII, 18, né? Uhum. Quando eles foram tocados daqui. Mas percebam que século XX a gente ainda tem muito desse conceito de educação jesuíta, né? O aluno deve ficar, o aluno recebe, o aluno é aquele que não tem nada, não sabe nada, o professor é o detentor único do conhecimento, e o aluno tem que ficar quieto, né, prestando atenção ali para poder absorver o conhecimento. Esse é o conceito jesuíta do século XVIII. E nessa época, se nós fôssemos reclamar ou questionar, reivindicar, aí era o baderneiro, era o rebelde, mesmo que fossem questões legíveis, mas não era aceitável. Pois é. Quando a gente sabe que hoje a gente deve estimular que os alunos, né, eles se coloquem. Justamente uma das propostas fundamentais de educação hoje são as escolas democráticas, né? As escolas onde os alunos se envolvem no funcionamento da escola. E a gente observa, não é acho, não,
você observa pelos estudos, pelas pesquisas que são feitas, que são as escolas que têm os melhores rendimentos, que são as escolas que têm os melhores resultados, né? Mas o pessoal acha que ainda o conceito lá dos jesuítas do século XVII, XVIII, é o que dá certo. Dá certo, de certa forma, porque fica mais fácil, né? Para o professor trabalhar é mais fácil, porque você fica lá na frente, todo mundo quieto, você fala, e depois o aluno precisa repetir o que você falou. Qual é o padrão de resposta? Se ele repetiu exatamente como você falou, tá certo. Se ele não repetiu, tá errado. Só que isso daí não é educação, né? A gente falou lá do início. É um nome bem diferente de educação. Então, se alguém quiser falar ainda do parem da cadáver, fica à vontade. Mas eu fiz uma provocação aqui, ó. Olha isso, que bonito. Deixa eu botar aqui o maior possível. Ó. O que vocês veem aqui? O que vocês interpretam aqui nessas duas figuras? Alguém podia aí colaborar e tentar explicar aí o que essas duas figuras aí estão significando, na opinião de vocês? Acho que não teve muita mudança, não, viu? A mesma coisa. Pois é. Algumas E eu te escolas digo que... ainda Pode falar, Nath. Algumas escolas ainda querem isso aí, né? A mesmice, como você Pois falou é. aí, né? Do tempo dos jesuítas, eles ainda querem continuar com a mesmice. Exatamente. Jussiane Abril, pode falar. Oi, professor. Boa noite. O que eu observei, né? Eu acho que eu sou uma profissional muito crítica em relação à educação. Eu observei logo assim que você colocou a imagem, vou chamar de você, foi a passividade, né? Então, é o que eu sempre digo para meus alunos, vocês são cidadãos brasileiros, né? Então, enquanto cidadãos e pré-adolescentes e adolescentes, vocês precisam ser críticos, ser ativos nesse processo de conhecimento. Então, não vai só em questão de educar-se em aprendizado, eduque-se para uma leitura de mundo, que é muito importante isso, e isso, infelizmente, ainda falta na nossa educação. Pois é, e essa foto aí ilustra muito isso, né? A concepção, a diferença dessas fotos aí é de mais de 150 anos. E observa tá a mesma coisa, né? Exatamente a mesma coisa. Você vê lá os alunos enfileirados, e essa daqui ainda está pior, né? Porque está um olhando para a nuca do outro, os de laranjinha. Um olhando para a nuca do outro, professor lá na frente, detentor máximo do conhecimento, todo mundo quietinho, olha lá, absorvendo, né? Abriu a cabeça assim, vai absorvendo tudo. E você vê ali do lado, não tem nada muito diferente, não, né? Todo mundo sentadinho, eles ainda viraram para tirar a foto, mas eles estavam também um olhando para a nuca do outro, a professora lá na frente, né? O poder em pessoa, passando conhecimento para eles. Então, a questão que a gente coloca é a seguinte: passaram-se mais de um século e a gente continua fazendo tudo diferente. Ou melhor, a gente continua fazendo tudo igual. Há 20 anos atrás, a gente não tinha celular na mão. Celular é um artigo raro, né? 20 estou exagerando muito também. Mas vamos botar uns 25 anos atrás, 25 aí já sim, né? Celular é uma coisa rara. Se a gente for um pouquinho mais 30 anos, aí a gente pode dizer, nem celular existia. Em 30 anos. Hoje, uma criança de 3, 4 anos, se bobear, ela manuseia um celular melhor do que a gente que está aqui, né? Eu conheço um pequenininho, passa ali, ó, tchum, 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 o dedo com uma rapidez, uma velocidade. Então, observem como o mundo muda numa velocidade estrondosa e a escola não consegue acompanhar. Por quê? Porque nessa foto aí em preto e branco, o que a gente tem é um processo de instrução. E a escola de hoje, aqui toda bonitinha, sala bonitinha, amarelinha, laranjinha, todo mundo, professora de jaleco, tudo bonitinho, também é um processo de instrução. O processo de instrução ele se modifica muito. A questão é, o que a gente está trabalhando na escola? São os processos de instrução apenas, ou a gente está trabalhando com educação? Porque instrução é importante. Não estou falando que instrução não é importante. Eu estou falando que não pode ser só instrução. Se for só instrução, a gente vai continuar com isso daqui, ó. Vai passar mais 100 anos, a gente vai estar andando de disco voador pela cidade e a escola vai continuar assim, né?
e aí depois o pessoal não sabe porque a educação está do jeito que está. Olha, eu não sei porque o meu filho... Aí vem com aquela velha cantilena, antigamente que a educação era boa. Não sei aonde viram isso. Antigamente a educação era excludente, é diferente, né? Hoje ela não é tanto, continua excluindo, mas não tanto como era antes. A grande questão é que tipo de escola que a gente tem hoje, né? Será que a gente não está reproduzindo essas questões que estão vindo lá séculos atrás, né? Então essa é a provocação que fica aqui no que diz respeito a essas bases históricas da educação. Se eu pudesse resumir uma frase, uma palavra, eu diria que a gente está reproduzindo a educação ao longo do tempo. Desde os jesuítas no século XVIII, a gente continua reproduzindo essa noção, dócil como um cadáver, né? E, assim, eu sempre, quando eu estava em sala de aula, eu sempre dizia o seguinte: criança, naturalmente, ela ela não para, ela é inquieta. Isso é o normal. Criança muito quieta pode ficar preocupado que pode ser que esteja doente. Você imagina deixar... Olha, deixa eu voltar com a foto aqui, porque essa foto é meio traumatizante. Cadê? Tá aqui, ó. Você imagina essas crianças têm cara aqui de ter uns 7, 8 anos. Imagina essas crianças ficarem 4 horas sentadas. Porque, assim, elas não vão ficar, elas não conseguem. Mas a ideia da escola, às vezes, é essa, deixar elas ali, ó, sentadinhas. Imagina, isso é basicamente uma tortura. E eu entendo isso como uma tortura, né? Boa noite. Boa noite, Michele, pode falar. Me fez lembrar o termo do Paulo Freire, né, que fala no bancário, né, educação bancária. Pelo qual a criança só estava ali para receber, né, o conhecimento do professor, não tinha autonomia para falar, me fez refletir bem nessa imagem. Pois é, e a questão, Paulo Freire já falava isso lá no meio do século passado, e eu não vou dizer que não melhorou, não, melhorou, muita coisa melhorou, mas assim, a gente ainda vê muita coisa sendo repetida. Com certeza. Nessa mesma concepção de educação bancária que a Michele colocou muito bem em relação a Paulo Freire, né? Infelizmente, e é isso que a gente precisa pensar. Quando a gente fala nos fundamentos da educação, um dos fundamentos da educação é que a educação é para educar, não é apenas para instruir. Ok? Bom, vamos lá, vamos seguir, porque falamos, então, desse contexto histórico, agora vamos falar das bases filosóficas da educação. E aí eu coloquei 2 provocações aqui, né? A primeira aqui, ela praticamente resume o que a gente tem falado até agora. Educar para o pensar. Eu não me lembro agora quem foi que falou, mas não, acho que foi Jussiene que falou. Justamente dessa questão. Os nossos alunos têm que ser críticos, né? Eles são cidadãos, então eles precisam ter essa consciência. Isso é educar para o pensar. Eu não tenho como, eu sempre cito isso e eu vou citar sempre, qualquer aula que eu dê, que são as propostas democráticas de educação. Existe uma escola, né? Vocês devem conhecer a Escola da Ponte em Portugal, em que ela é baseada numa proposta de educação na democracia, não é educação democrática apenas, educação na democracia. As crianças vivenciam a democracia, né? Eles não têm sala de aula específica, eles não têm professor, eles são tutorados, eles têm os tutores, eles definem o itinerário curricular deles. É uma proposta totalmente democrática, na democracia, eles vivenciam a democracia. E aqui no Brasil, uma das propostas que surgiram a partir da Escola da Ponte, que hoje, infelizmente, não tem mais essa proposta, era o Projeto Âncora. E lá você conseguia vivenciar. Eu visitei o Projeto Âncora em 2015. E lá você conseguia vivenciar justamente essa questão. As crianças que trabalham nessa questão de direitos, de serem críticas com as situações, elas se desenvolvem muito mais rápido. Não é achismo, é ciência, é pesquisa, isso é comprovado, né? Então, educar para o pensar
Quando você educa para o pensar, quando você ensina a aprender, quando a criança aprende a aprender, ela aprende qualquer coisa. Quer ver um exemplo? Você pode fazer um probleminha, né? Aqueles probleminhas, típicos probleminhas. Professor de anos iniciais faz assim. Olha, vê se não é exatamente assim. Vou começar a trabalhar problemas com as crianças, né? Aí eu tô começando a trabalhar com operação de multiplicação. Aí antes eu vou começar a falar lá lado e tudo, aí eu faço continha de vezes um monte, massifico. Aí logo depois eu venho com problemas envolvendo a multiplicação. Olha como é que eu já sugeri que a resposta para aquele tipo de problema é a multiplicação. A minha ideia ali, ainda que intuitivamente você não tenha essa intenção, porque na verdade a gente reproduz o que a gente aprendeu, eu aprendi assim, então eu reproduzo. Mas você não percebe que o que você está fazendo é simplesmente cortar a capacidade da criança de desenvolver o pensamento dela. Porque para que serve um problema de matemática? Serve para que a criança tente usar a ferramenta adequada para resolver. É para isso que serve o problema. Porque se fosse só para fazer conta de vezes, você botava lá um arma efetua e mandava fazer. A concepção de um problema de matemática é parecida com uma caixa de ferramenta. Você tem uma caixa de ferramenta cheia de ferramenta e você vai precisar saber qual ferramenta eu vou usar, né? Então, é multiplicar, é somar. Eu me lembro quando eu trabalhava com os pequenos, que passavam um problema de matemática, aí vinham para mim assim, é demais a conta? Aí eu não falava, vou ver, não, tente lá. E vinha com a conta de mais, eu falei, não, não é. É de menos? Não, não é. É de vezes? Não. É de dividir? Ah, então não sei. Ou seja, você vai no chute, uma hora certa. E não é essa a concepção de educar para pensar. Educar para pensar, você faz o caminho inverso. Ao educar para pensar, você quer que a criança desenvolva o senso crítico, o senso de sem interpretar, você não desenvolve o senso crítico, né? E olha que coisa complicada. Interpretar um problema no ensino superior. Infelizmente, interpretar é um problema no ensino superior. Eu conheço professores que têm dificuldade grave de interpretação, né? É igual você coloca assim, ó. Quer ver quantas vezes acontece isso, que eu já vi? A aula começa hoje às 18 horas. Aí a pessoa pergunta, tá, qual o horário? Está escrito em cima, né? Ah, mas o que isso tem a ver com a educação para pensar? A interpretação. A interpretação é um dos pontos chaves para a educação para pensar, né? Alguém levantou a mão? Alguém quer falar aí? Eu, professor. Pois não, pode falar. Você dando esse exemplo aí, um dia desse, uma professora do meu filho contou uma história, né? E aí fez algumas perguntas. E perguntou também para ele, né? Ele respondeu de acordo com a visão dele, do que ele entendeu da história. Ela não aceitou a resposta dele de jeito nenhum. Porque ela queria que ele respondesse de acordo com a história que ela contou, né? E aí, ela deveria estimular isso que ele fez, ao contrário, né? Isso. Aí eu fiquei observando. Aí ela fez novamente a mesma pergunta. Aí ele simplesmente falou assim, eu não quero responder mais, e desligou o microfone. Aí ele falou assim, mamãe, ela não sabe nada de história, né? Olha, aí, eu se fosse professor dele, já dava nota 10. Aí depois, a mãe da coleguinha dele, né? Falou assim, você viu? Miguel deu a resposta, a professora não aceitou. Eu falei assim, eu vi. Mas eu só fiquei esperando a reação dela, né? E ele entendeu que ela não aceitou a resposta dele. É aí que a questão, e a gente vai falar, se eu não me engano, numa das aulas lá na frente, que é essa questão do erro, entre aspas, né? Porque, na verdade, não foi um erro isso daí. Isso daí foi uma interpretação diversa que ela deveria valorizar em muito, né? Não valorizou, mas não é erro. Mas ainda que fosse um erro, existem formas e formas de você sinalizar uma coisa dessa, né? E aí já gerou um bloqueio. Simplesmente ele falou que não queria mais responder.
Ou seja, alguma coisa que ela poderia aproveitar, inclusive para envolver os outros, e para fazer que ele refletisse com outras respostas também, ela simplesmente tosou ali de cara e, ao invés de ajudar, prejudicou tudo. Né? Então, são essas questões. Aí vem a pergunta, o quanto ela educou para o pensar? Nada, né? Aí, sinceramente, ela era a tia do questionário. Você dava o questionário lá que tinha que responder certinho. Né? Infelizmente. Mais alguém, gente, quer falar? Não? Eu queria falar... Sim, Ana, fale. Pronto, é rapidinho. Quando você traz a questão da deficiência hoje do ser humano em interpretar, hoje é gritante com essas aulas remotas que nós estamos tendo, né? A questão dos avisos nas plataformas, a gente também trabalha com o Google Sala de Aula, o Classroom, e a gente bota a mensagem, a gente posta avisos, e os pais não entendem, vêm imediatamente no nosso privado, e faz as perguntas onde já está tudo lá bem discriminado e bem detalhado. Então, essa deficiência é enorme e vai perdurar. Por quê? Primeiramente, quando eu estudei, eu também não sou tão velha e também não sou tão nova. Mas quando eu estudava, a gente tinha a obrigação de, pelo menos, a cada 2 meses, ler um livro. E o livro ele faz com que a gente cresça na escrita, melhore dicção, e faz com que a gente tenha uma visão de mundo ampla. E eu acho que falta hoje, tanto nessa nova geração como nas gerações anteriores, esse estímulo para a leitura, né? Faz parte. E por conta disso, nós estamos com tantas pessoas com deficiência em interpretar. Infelizmente, só para dar uma adição. Não, foi ótima a sua colocação, Ana, até porque a gente terminou essa semana um curso preparatório em que eu martelei na cabeça do pessoal, até a Jaciane está aí, né, Jaciane? Eu martelei na cabeça do pessoal dia e noite que sem leitura você não escreve melhor. Qual é a chave para eu escrever uma redação melhor? Leitura. Sem leitura você não lê melhor. Qual é a chave para eu ler melhor? Leitura. Então, a leitura é a base de tudo. Eu sou um pouco contrário à obrigação... Deixa eu esclarecer. A obrigação em ler como castigo. Né? Eu cresci, assim como você, Ana, na minha época, era maravilhosa coleção Vagalume. Eu li aqueles livros quase todos. Eu lia obrigado. Né? Obrigado, assim, eu gostava de ler, mas era uma obrigação, porque a gente fazia a prova do livro. Você tinha que ler e fazer a prova. Eu sou um pouco avesso a essa questão, porque depois o livro, para muitas pessoas, o livro acaba virando um castigo. Uma coisa que eu via acontecer em escola que dava vontade de chorar quando eu via. Criança fazendo muita bagunça, vai de castigo para a biblioteca ler livro. Como se ler livro fosse um castigo. O que seria preciso era fazer justamente ao contrário, mostrar que ler livro é legal, né? Se você trabalhasse com livro, nessa perspectiva, vamos ler um livro agora vamos fazer um desenho sobre o que a gente viu, a gente estaria estimulando muito mais. O grande problema hoje nós vivemos uma geração que não leu e nós estamos com uma geração que não está lendo. Ou seja, daqui a 10, 15 anos, não vai ter muita mudança, infelizmente. Se bobear, a geração de agora está lendo menos do que a anterior. Então, é aquilo. Você acha que está no fundo do poço? Não. Pode ser que tenha um alçapão embaixo. Não é ser pessimista, mas é ter que fazer as coisas agora, porque senão a gente vai ter problema. Mas na escola não faz, gente, a gente vai ter que... Então, ajuda aí. Tem filho? Tem sobrinho? Vamos trabalhar aí, porque senão vai ficar complicado, vai ficar muito complicado. Okay? Bom, vamos lá, que já são 8h15. E o outro ponto, refletir eticamente na educação escolar. Sobre esse assunto, eu tenho um texto complementar maravilhoso, que eu vou deixar lá no Google Classroom. Se vocês quiserem, eu também coloco no grupo. Porque acho que facilita, né, no WhatsApp, abrir tudo. É um texto muito bom, que fala sobre ética no contexto escolar. Refletir eticamente na educação escolar é a gente pensar nos limites éticos da escola. E quando eu digo da escola, eu digo em todos os contextos, no contexto do professor, no contexto do aluno, no contexto dos pais, no contexto dos funcionários como um todo.
né? Existem limites éticos que a gente deve pensar e que a gente deve, de certa forma, respeitar. Quais seriam esses limites éticos? É essa reflexão que a gente tem que trazer. Desculpa. E essa reflexão que deve ser feita na escola. Por quê? O que pode ser uma coisa da minha criação ou da forma como eu fui eu fui acostumado no meu meio, pode ser uma coisa meio chocante para outra. Então, a ética escolar, ela precisa ser fruto de um conjunto, né? É aquilo. A escola, antigamente, estava muito centrada na figura do professor. Só que hoje, a ideia da escola é professor, aluno, pais e funcionários, que a gente tem a comunidade escolar. Então, essa convivência, ela precisa ser ética. E aí, eu já deixei essa questão da reflexão ética por último, porque eu vou aproveitar, eu gostaria que vocês fizessem a leitura do texto. Deixa eu ver. Não botei não, vou botar. Terminando a aula, eu já vou botar para vocês esse... Deixa eu ver. Tá aqui, ó. Reflexões éticas e filosóficas sobre a educação escolar, do Alvore Allert. Ele é um professor universitário, e é um texto pequeno, não é muito grande, não. E vocês vão ver que toca em vários pontos. E uma das situações que eu vou sugerir para vocês, não é avaliação, mas eu gostaria muito de que a gente começasse a fazer essa discussão, e eu vou deixar como uma atividade complementar lá no Google Classroom, quem quiser fazer vai ser muito legal. A partir desse texto, dessa leitura, a gente pensar quais são os limites éticos que devem existir dentro da escola, né? Eu acho que é interessante fazer essa leitura para depois a gente fazer essa reflexão, ok? Alguém quer fazer algum comentário? Bom, então seguimos. Vamos aqui para nosso último ponto. Agora, esse daqui é para a gente concluir mesmo. Pessoal aí, não vou nem falar na questão do spoiler. Educação como ato político. Pergunta: política e educação se misturam? Alguém me responde, por favor? Com a opinião de vocês, não precisa se preocupar, não. Política e educação se misturam? Professor? Sim. Na verdade, um professor já me falou uma vez que todos nós somos políticos. Paulo Freire? A educação é um ato político. Isso. Gilmar? Não estou conseguindo te ouvir direito, Gilmar, está muito baixo. Oi, está ouvindo agora? Agora sim. Tá, né? A própria educação, a própria formação já é um ato político. Com certeza. Né? A negação dessa educação também é um ato político. Uhum. Né? Porque isso a gente percebe-se muito bem isso em certos governos. Né? Quando ele nega, é um ato político. Quando ele avança na educação, é um ato político. Então, a formação, a educação, né? A forma de educar através da educação é um ato político. E ela se mistura. Não há como você ter uma educação e a política dissociadas. Elas estão juntos e só tem sentido se estão juntos. Fora disso, não há uma e não há outra. Com certeza. Sabe qual é o grande problema? As pessoas confundem política com política partidária. Política é uma coisa. Nós somos seres políticos. O que é política? Política é a ciência de governar. Como nós vivemos em sociedade, nós governamos e somos governados. Isso é política. Então, assim, não existe escola sem política. É igual aquele pessoal falar, nós somos totalmente apolíticos aqui. Isso não existe. Nós somos seres políticos, totalmente políticos. O que a pessoa não pode
se confundir é a política, do ser político, a política no sentido amplo, né, no sentido lato, com política partidária. Ah, eu sou do partido tal. Não, isso daí é outra situação que não tem nada a ver com essa concepção política de educação. E como o Gilmar mesmo falou, toda ação dentro da escola é uma ação política, né? Toda ação na sociedade como um todo, mas como a gente está falando aqui no contexto escolar, toda ação dentro da escola é uma ação política, seja ela positiva ou negativa, seja ela para aceitar ou para recusar determinada situação, né? Inclusive quando aqui nós não vamos falar de política, repito, não estou falando de política partidária, estou falando de política no sentido amplo. Aqui na escola a gente não fala de política, isso é um ato político. Acabou de ter um ato político. Você não falar de política é um ato político, porque as pessoas não conseguem, muita gente, né, eu vejo isso acontecer em muitas escolas, as pessoas não se dão conta do que é a política. Deveriam ler mais Paulo Freire, porque Paulo Freire fala muito disso, né? A educação é um ato político. A educação é um ato político porque nós somos seres políticos. Ok? Com certeza. Mais alguém, gente? Quer falar alguma coisa? Bom, então, eu coloquei essa última aqui, provocação, porque, com certeza, essa questão do ato político, ela está diretamente relacionada com o penúltimo assunto que eu falei, que são as reflexões éticas e os limites éticos da escola. A gente encerra essa primeira aula aqui. Vocês repararam que foi uma coisa bem curta. As próximas aulas elas vão ser um pouquinho mais extensas, porque eu preparei esse primeiro conteúdo já sabendo que hoje seria uma coisa mais... Né, a gente perderia mais tempo no início, falando de determinados conceitos e tudo, mas eu tentei pegar os pontos principais que a gente iria trabalhar e espero que vocês... Eu vou colocar já, daqui a pouquinho, terminando a aula aqui lá no Google Classroom, e eu vou jogar no grupo também, que é para o pessoal não ter desculpa. Eu amarro por todos os lados. Vou jogar lá no grupo também o texto do professor Eilert, que é muito bom. São 8 páginas. Dá para ler quando vocês estiverem até no banheiro. O pessoal não tem tempo. Não, leia no banheiro, não tem problema nenhum, vocês vão conseguir. É um texto muito legal. E aí vai enriquecer bastante as nossas discussões. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho... mais para frente, não vai ser para agora não, tá? Mas já está aqui separado, ó. Tenho 2 presentes para vocês. São 2 livros de História da Educação, são muito bons. Gilmar, com certeza, já tem esse livro, né, Gilmar? Você já tem História da Educação. São 2 livros que a Unifavest deu para a gente poder sortear para os alunos. Então, depois... mais para frente lá, a gente vai fazer um sorteio desses 2 livros. E eu estou vendo se eu consigo mais alguns aí para a gente poder fazer um... Né? Quem sabe cada um ganha um, aí vira uma festa. São excelentes, tá? É uma história bem resumida da educação. Porque eu tenho um livro de História da Educação, esqueci até o nome dele, do italiano, que ele deve ter umas 800 páginas. Esse daqui não, ele é bem mais enxutinho, mas é bem legal. Ok? Bom, gente, para concluir, alguma observação, alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Não? Bom, se não temos mais nada, nosso próximo encontro é quarta-feira que vem. Já esqueci até qual é o conteúdo que a gente vai falar na quarta-feira que vem. Deixa eu ver aqui. Quarta-feira que vem a gente fala de... Não sei. Deixa eu ver aqui. Quarta-feira que vem as tendências pedagógicas, são as tendências pedagógicas. O negócio vai pegar fogo. Então, pessoal, boa noite, até quarta-feira que vem, e daqui a pouquinho está lá no grupo as instruções. O link do Google Classroom para vocês se inscreverem já está aqui, tá bom? Aí vocês, tá lá no grupo e está aqui também. É só entrar lá e se inscrever que você já tem acesso a tudo, ok? Ok. Pessoal, boa noite, um abraço, bom descanso para vocês. Boa noite, professor. Obrigado.